Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Passando para fazer a oração das 18, né? E também deixar uma palavra, um versículo para te abençoar todos nós. E lembrando que nós estamos num propósito muito especial esses dias, por conta das grandes dificuldades que a obra enfrenta, aliado à necessidade das pessoas prosperarem. A palavra de Deus diz assim: dai e ser-vos-á dados. Boa medida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão a vós outros. Quer dizer, a alma generosa, aquele que dá liberalmente, a ele se acrescenta mais e mais. Tudo isso é bíblico. O mundo não conhece e o mundo também não está interessado nisso. Eu tenho visto e ouvido testemunhos extraordinários por conta da entrega das pessoas. Elas abrem o coração e honram a obra verdadeira de Deus, porque elas têm essa marca da obra de Deus na vida delas, e elas prosperam. Portanto, esta semana, ou nos próximos dias, você deve investir uma oferta de 153 ou mais na obra do Senhor Jesus, abençoando a obra. Não é conta de Valdemiro, de Francileia, não. É da obra de Deus. E participar dessa oração incessante, pedindo o carnezinho de Daniel, o carnezinho da oração incessante. Dá uma ligadinha lá e peça o carnezinho da oração incessante, tá bom? O de Daniel. Pai querido e maravilhoso Senhor dos exércitos, nós entramos na tua presença, Pai, em oração. Eu me lembro que o teu servo Moisés, ele disse que só sairia daquele monte para conduzir o povo aos lugares difíceis do deserto, cheio de armadilhas, rumo à terra prometida, se a sua presença fosse com ele e com o povo. E nós viemos aqui orar, mais uma vez pedir a sua presença. Está difícil o mundo, Senhor. Está difícil lidar com os corruptos desse mundo, os fraudulentos, os arrogantes, e muitos deles investidos de autoridade, com a permissão do Senhor. Mas maltratam a obra, nos maltratam, e batem no peito, e querem medir forças com o Deus poderoso, com o único Deus. Sem poder, porque se o Senhor tira deles, ou de nós, de qualquer um de nós, o seu fôlego, aquele sopro que o Senhor deu em nós, expiramos, morremos. Se o Senhor recolhe o seu espírito, de nós deixamos de existir. Então tudo depende do Senhor, do seu poder, da sua misericórdia infinita, compaixão, do controle do Senhor. Por isso eu peço, Pai, vem controlar nossas vidas, cuidar de nós. Cuida daqueles que estão aflitos, preocupados, enfermos, pessoas que estão sofrendo, Senhor. Algum órgão falido, pessoas que estão aflitas, contaminação no sangue, rins paralisados, na máquina de hemodiálise, outros uma cadeira de rodas, entes queridos em coma, e os familiares aflitos, desesperados, gastando o que não pode, o que não tem. Toca, Senhor, e restaura, cura, liberta essa criatura, transforma os caminhos, a vida, a família inteira. Abra as janelas do céu sobre os dizimistas, patrocinadores da obra, os ofertantes.
os do carnezinho do Daniel, da oração incessante, que venham prosperar muito, Pai, como essas famílias que têm testemunhado a sua grandeza na vida econômica. Pai, abençoa esta nação, nos dê uma nação mais justa, Pai, prepara pessoas com senso de justiça e sem o espírito da ganância, da avareza, da fraude. Abençoa esta nação. Vem cuidar dos idosos, aposentados, pensionistas e punir aqueles que tiram deles o direito. Pai, abençoa a tua igreja, a tua obra, prospera a tua obra. Seja juiz e advogado desta obra. Defenda a tua obra, Pai. Essa obra não é de homem. O Senhor escolheu o mais insignificante dos homens para estar à frente, para provar que a obra não pertence a homens, mas ao Senhor. Então abençoa todos, os bispos, as pastoras, os pastores, as missionários, obreiros, os membros, funcionários, os católicos, espíritas, os não religiosos. Consagra a água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Nós queremos que Deus ouviu a nossa oração. Dá uma ligadinha agora, peça o carnezinho da oração incessante. Deixa eu deixar aqui para você um versículo que está... Aliás, são 2 versículos, né? João capítulo 15, versículos 6 e 7. Diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Isso significa dizer que quem não permanece em Deus, quem não procura viver segundo os mandamentos, os ensinos, a palavra de Deus, só presta para o fogo, né? Como a lenha seca. Não tem muita utilidade. A lenha, ela serve para o fogo que usamos para cozinhar, para fazer alguma coisa útil. Mas o ser humano que não permanece em Deus, ele presta para o fogo, mas é o fogo eterno. Quer dizer, uma pessoa que não serve a Deus, que não teme a Deus, que não escuta a palavra de Deus, não dá crédito, ela é pior do que uma lenha seca ainda. A vida inteira, lá em casa, no interior, na roça, a gente cozinhava com lenha, eu nem sabia que era gás, não. Com lenha. Quer dizer, a gente cozinhava o alimento com a lenha seca. Então, Jesus está sendo generoso ainda com aqueles que não temem a Deus, né? Que apanha e lança no fogo, mas é o fogo eterno. Agora, olha o que diz o versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa palavra permanecer, ela sugere que não é fácil, né? Que em algum momento a nossa carne vai querer desistir. A pressão ou as pressões são altas, né? As adversidades, os maus tratos. Afinal, o mundo está cheio de pessoas malignas que servem a Satanás e que enganam e que carregam no coração o ódio e destilam esse ódio de forma gratuita contra outros que nem conhecem. Julgam e, enfim, falam mal e tentam denegrir e manchar sem conhecer. Mas isso está no caráter, na mente da pessoa, no espírito dela.
Esse é o tipo de lenha que não presta para nada, que vai ser lançada no fogo, né? Segundo a palavra. Mas se alguém permanece nele, tá? E pauta a sua vida na palavra dele, esse tem direito de pedir o que quiser. Por isso eu digo que nesta oração que fizemos, Deus nos ouviu, nos atendeu e veremos o resultado, tá bom? Se você gosta das mensagens e da oração e desse canal, se inscreva e leve também outras pessoas a se inscreverem. Compartilhe os vídeos, deixe o seu like aí. É importante você deixar o seu like. Manda sua mensagem, seu pedido, tá bom? Então, fica com Deus. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração. Amo vocês.